E aí, meu povo, tudo bem? Sou a professora Paula e está começando a Hora do Bom, no vídeo anterior a gente definiu algumas coisas, né? E agora eu vou vir trazer para vocês dentro das funções afim, como que isso funciona. Lembrem da definição de função afim. Uma função afim, ela é definida saindo dos reais, chegando nos reais. O meu domínio e o contradomínio são os conjuntos dos reais, domínio e contradomínio, ou seja, os meus valores de x vão estar nos reais e vão chegar até os meus valores de y, que também vão estar nos reais. Essa função ela é definida por ax mais b. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo de uma função afim, a gente vai aplicar essa função afim lá no nosso gráfico para ver como que ela vai ficar, tá? Uma função afim, ela sempre vai ter um gráfico em formato de uma reta. Então, para a gente definir uma reta, a gente já viu que eu preciso de ter só 2 pontos, já me basta. Mas o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou calcular mais de 2 pontos para a gente ver que realmente é uma reta, tá? E como que a gente calcula esses 2 pontos? O nosso plano cartesiano, ele tem o eixo x e o eixo y. É exatamente isso que a gente vai usar. Os valores de x são os valores do meu domínio, conjunto de saída, e os valores de y são os valores da minha f de x. Lembra que a f de x e o y é a mesma coisa, a gente já viu isso lá no começo. Uma das maneiras da gente encontrar pontos dessas funções é atribuir alguns valores para o x. Então, eu vou escolher valores quaisquer para o x e eu calculo o valor de y. Essa é uma das maneiras. Então, vamos lá, vou fazer a minha tabelinha, colocar aqui o x e o y. Eu vou atribuir alguns valores para o x. Lembra que quando você estiver fazendo o seu exercício, você não precisa atribuir vários valores. Basta atribuir 2, tá? Porque sabendo 2 pontos, a gente consegue montar a reta. Mas eu vou atribuir vários para a gente ver que realmente é uma reta. Então, ó, vou atribuir o 0. Então, ó, o y é igual a 2x mais 3. Essa é a minha função. Então, eu vou calcular o y para quando o x for igual a 0. Então, 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, quando o x for igual a 0, o y é igual a 3. Ok, vou atribuir mais um valor, 1. Então, o y é igual a 2 vezes 1 mais 3. Estou calculando o valor de y para quando o meu x é igual a 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, o y vai ser igual a 5 quando o x for igual a 1. Vou pegar mais um valor, 2. Então, quando o meu x for igual a 2, o meu y vai ser igual a 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, quando o x é igual a 2, o y é igual a 7. Vou pegar números negativos agora, menos 1. Então, y é igual a 2 vezes menos 1 mais 3. Quando a gente tem uma multiplicação com número negativo, a gente coloca ele entre parênteses para ficar mais fácil de visualizar que é tudo isso que está sendo multiplicado por 2, tá? É o menos 1. Na multiplicação, quando eu tenho sinais diferentes, dá negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, dá negativo. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, quando o meu x for igual a menos 1, meu y é igual a 1, positivo. E se o x for igual a menos 2? Se o x for igual a menos 2, eu vou ter 2 vezes menos 2 mais 3. De novo, multiplicação de número negativo com número positivo dá negativo. Sinais diferentes dá negativo. Então, dá menos 4 mais 3. Eu devo 4, mas eu só tenho 3, eu vou continuar devendo 1. Então, o y é igual a menos 1. Tá ótimo, tenho 5 pontos. Quem são esses meus 5 pontos? Ó, quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é 1, o y é 5. Quando o x é 2, o y é 7. Quando o x é menos 1, o y é 1. E quando o x é menos 2, o y é menos 1. Então, eu vou colocar cada um desses pontos lá no nosso gráfico. Anota aí, 0 e 3, 1 e 5, 2 e 7, menos 1 e 1, e menos 2 e menos 1. Então, vamos lá. Ó. Quando o meu x é igual a 0, o meu ponto vai estar ou para cima ou para baixo no eixo y. Mas no eixo x ele não vai andar nem para a esquerda nem para a direita. Ele vai ficar exatamente aqui no meio. Ou seja, quando o meu x é igual a 0, o meu ponto vai estar em cima do eixo y. Ó, o x é igual a 0 e o y é igual a 3. Meu ponto vai estar aqui. Quando o meu x vale 1, o meu y vale 5. Então, eu vou subir aqui, ó, no 1 até encontrar o 5 aqui no y, tá vendo? No ponto que encontra os dois, é mais um ponto que pertence à minha função. Quando o meu x vale 2, meu y vale 7.
Então, eu vou subir aqui no meu 2 até encontrar o 7 lá em cima, ó, tá vendo? No ponto que os dois se encontram é o ponto da minha função. Quando meu x vale menos 1, meu y vale 1. Então, eu vou subir até aqui no 1 e vou marcar o meu ponto. E quando meu x vale menos 2, meu y vale menos 1. Então, aqui marquei o ponto menos 2 e menos 1, beleza? Ó, eu marquei os 5 pontos e todos estão alinhadinhos como se fosse uma reta. Então, se eu for ligar todos esses pontos, ó, o ponto Q, o ponto P, o ponto M, N e O. Vou ligar todos esses pontos, vai me dar uma reta que passa por todos eles. Então, realmente, para eu conseguir esboçar o meu gráfico da minha função afim, eu só preciso de 2 pontos. Se eu soubesse 2 quaisquer desse daqui, eu conseguiria traçar a minha reta. Não precisava calcular esses 5. Calculando 2, já tá ótimo. Quando a gente definiu a nossa função, eu falei para vocês que o A a gente chamava de coeficiente de x e o B era o termo independente. Quando a gente fala desses valores no gráfico, a gente tem 2 outros nomes. O A pode ser chamado de coeficiente de x, mas ele também pode ser chamado de coeficiente angular. E o B, ele pode ser chamado também de coeficiente linear. Bom, o A, então, ele vai ser o responsável por definir no meu gráfico qual é a inclinação da minha reta. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos com o A diferente, e aí vocês vão ver que quanto maior for o A, mais inclinada é a minha reta. E o B, ele é o meu coeficiente linear, então ele vai ser responsável por aonde essa reta vai cortar o meu eixo Y. Meu eixo Y, vocês vão ver que vai sempre cortar no meu termo independente. Primeiro eu vou dar alguns exemplos para vocês, parecidos, só que com um A diferente, para a gente ver o que acontece se eu mudar o meu A. Bom, olha aqui, ó. Essa reta em vermelho é uma reta que a gente já fez agora há pouco, que é a reta da minha função 2x mais 3. Essa reta em azul é a reta da minha função x mais 3. A reta em verde é 3x mais 3. E a roxa é 4x mais 3. Então, todas, ó, o meu B vai valer 3, então isso eu permaneci, não mexi com o B, vou mexer só com o A. Então, ó, x mais 3, 2x mais 3, 3x mais 3 e 4x mais 3. Tá vendo a diferença dessas retas? A única diferença delas é que elas vão ficando mais inclinadas. Se eu tivesse uma reta 5x mais 3, ela estaria aqui, ó, depois da roxa, tá vendo? Então, o meu coeficiente A, que é o coeficiente angular, ele vai determinar qual é esse ângulo de inclinação da minha reta. O quanto a minha reta é inclinada. Quanto maior o A, maior a inclinação da minha reta. Agora eu mexi no meu coeficiente linear. O coeficiente linear é o B. Essa reta aqui, ó, é a que a gente já conhecia em vermelho, que é a 2x mais 3. Essa em azul é a 2x mais 4. Essa em verde é 2x mais 5. E essa em roxo é 2x mais 6. Então, ó, eu não mudei o A. O meu A, o meu coeficiente angular, continuou o mesmo. O meu coeficiente angular continuou o mesmo. Então, tá vendo que o ângulo da minha reta, a inclinação da minha reta é a mesma. Tanto é que elas são paralelas, ó. O que mudou foi o meu coeficiente linear. 2x mais 3 corta o eixo Y no ponto 3. 2x mais 4 corta o eixo Y no ponto 4. E 2x mais 5 corta o eixo Y no ponto 5. 2x mais 6 corta o eixo Y no ponto 6. Então, essa é a nossa principal diferença de coeficiente angular e coeficiente linear. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês como que a gente vai encontrar a nossa função, o nosso gráfico da nossa função, sabendo 2 pontos. Então, se um exercício ele te der 2 pontos, como que eu calculo essa função? Não esquece, inscreve, like, comentário e até a próxima!